E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Nós vamos ler aqui uma palavra nesta noite, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem algo para todos nós. Hebreus 4:12. A palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é o quê? É viva, diga, ela é viva, é eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês sobre a importância da palavra do Senhor. Por exemplo, poderia fazer agora uma pergunta, e você não precisa responder. Qual a importância da palavra de Deus para a sua vida? Qual é o devido valor que a palavra de Deus tem para você pessoalmente, você e Deus? Qual é a importância dessa palavra? Está pensando? Está pensando no valor dessa palavra? O que ela representa para você? Até que ponto você admira a palavra de Deus? Comece a raciocinar. Se eu fosse narrar o testemunho aqui para os irmãos, eu poderia narrar uma história, o que representa a palavra de Deus para mim. A palavra de Deus mudou minha vida, mudou o meu lar, a minha casa, a minha família, mudou a minha história. A palavra de Deus se tornou tão importante para mim, que eu me apaixonei por ela e me tornei um servo de Deus para levar essa palavra. Ela é importante para mim. Na minha história, eu tenho 39 anos de convertido, vou fazer 25 anos de pastor. Quantas e quantas vezes essa palavra foi pregada? Para quantas e quantas pessoas chegou essa palavra? E essa palavra curou, libertou, transformou pessoas, levantou pessoas caídas. Essa palavra trouxe renovação, trouxe força, ânimo, coragem para lutar. A palavra de Deus para mim é um alimento puro, genuíno, verdadeiro. Sem ela, eu não tenho vida em mim mesmo. Jesus, ele, no capítulo 4 de Mateus, Satanás quis usar a palavra de Deus até para enganar Jesus. Satanás se apresentou para Jesus e disse assim: está escrito na tua palavra, dará ordem aos teus anjos, dará ordem. Ele usou uma parte da palavra, querendo mostrar para Jesus o poder
querendo mostrar para Jesus a autoridade. Mas Jesus também repreendeu Satanás, dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Salta-te daqui para baixo, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, muitas vezes o inimigo também quer usar a palavra para enganar. Por isso nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas, os falsos ensinos, as meias-verdades. A palavra é usada apenas como uma talismã, apenas como uma consulta, mas a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus é poder, é espada. Satanás disse para Jesus assim: se prostrardes, me adorardes, eu te darei todos os reinos desse mundo. Te darei todos os reinos. E Jesus disse: está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás. Somente o Senhor teu Deus servirás. A palavra ela é viva, irmãos. Por isso nesta noite nós lemos um versículo em que o escritor fala aos hebreus, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é cortante, mais do que a espada de dois gumes. Satanás ele pode tentar frustrar uma pessoa, ele pode tentar roubar a palavra, mas aquele cristão, aquele crente que vive a palavra, ele vive engajado numa espada de dois gumes, porque o inimigo não segura. Qualquer lado que ele pegar, ela corta dos dois lados. Você entende que ela é poder? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo 3,16, que a palavra do Senhor, a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Quantos aqui querem ser justos? Então a palavra de Deus nos corrige e ela nos ensina o caminho da justiça. Ela nos direciona ao caminho da justiça. Você viu como o diabo quis enganar Jesus com meias verdades? Mas Jesus venceu o diabo com a verdadeira Escritura. Queridos, porque Jesus usou a justiça correta, Jesus foi educado na palavra. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, o valor das Escrituras, a inspiração de Deus, a sua utilidade. Você sabia que a palavra de Deus nos ensina a reverenciar a Deus, reverenciar os nossos pais. A palavra de Deus nos ensina a amar o nosso próximo. A palavra de Deus nos educa a viver uma vida social. A palavra de Deus nos educa a ter uma vida de respeito por onde passamos e andamos. A Escritura é uma inspiração divina. O profeta disse: achando as tuas palavras, logo as comi.
Por que a importância, querido? Porque ela traz mudança. A palavra de Deus, ela é a autoridade. Se a palavra de Deus habita dentro de você, ela gera dentro de você autoridade. Ela vence. Ela não fica, ela vence o mundo, ela vence todo o engano. Passa o tempo, passa gerações. Jesus disse: passarás o céu, passarás a terra, porém a minha palavra não há de passar. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece fiel. O profeta Jeremias diz que Deus é aquele que vela pela sua palavra, como há de cumprir. Irmão, se você tem achado as palavras do Senhor, Deus tem falado com você e você tem se alimentado, comido dessa palavra, a tua vida tem experimentado mudança. Agora, eu posso estar falando nessa noite com pessoas machucadas. Eu posso estar falando nessa noite com pessoas doentes. Eu posso estar falando com pessoas feridas. Ferida, machucada por algo que feriu na tua jornada. Mas, meu querido, essa noite é uma noite de você orar, de você clamar, e essa palavra pode sarar a tua vida. Olha, no Salmo 107, no Salmo 107, versículo 5, diz a Bíblia assim: famintos e sedentos, desfalecia neles a alma, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Eles estavam sedentos, eles estavam famintos. Qual é a tua fome pela palavra nessa noite? Qual é a tua sede por Deus? Qual é o teu desejo de libertação, de cura? Qual é o teu desejo? Qual é? Você está desfalecendo? O diabo quis destruir Jesus quando ele estava em jejum, 40 dias e 40 noites no monte, quando a sua alma sedenta pela fome, o inimigo lança. Para quê? Para derrubá-lo. Você percebe que o inimigo usa as meias verdades nos teus momentos de aflição? Por isso você precisa realmente conhecer a verdadeira palavra, porque Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, nós não usamos meia verdade. O povo de Israel estava sedentos, famintos, angustiados. Eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, versículo 6. E no versículo 19 do Salmo 107, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou dos que lhe era mortal. Queridos, o que a palavra de Deus faz em nós? Primeiro, nós ouvimos a pregação,
como nós lemos lá em Timóteo, ela nos corrige. E quando a correção vem para nós olhamos no espelho da palavra, nós vemos os nossos pecados. Nós vemos aonde nós erramos. E ao observar os nossos erros, nós buscamos arrependimento. Então, quando ouvimos a palavra e nos arrependemos, nós recebemos perdão. Porque a palavra de Deus promete perdão para o arrependido. Você percebe como ela é completa? A palavra de Deus, ela traz consolo, porque quando me arrependo, e quando eu então tomo na minha vida uma decisão, por ouvir a verdade de Deus, e eu então começo agora a viver essa fé da palavra, ela começa a me consolar, porque ela é verdadeira e ela me faz triunfar na verdade. Ela começa a me trazer confiança, conforto. Ela restaura a minha vida, mesmo em tempo de punição, quando eu era para ser punido pela falta da prática da palavra, mas ouvir a palavra, a fé foi gerada no meu coração. Está lá em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando essa fé é gerada, eu tomo uma decisão. A fé me faz eu decidir em servir a Deus. Aí eu decido. E quando eu decido, querido, Deus, através do seu amor, da sua graça, do seu perdão, Ele me livra da punição. Porque tudo que Deus quer é que o homem chegue ao conhecimento da verdade, é que o homem se arrependa dos seus pecados. Então, quando eu ouço, eu entendo, eu me arrependo, a palavra de Deus é penetrante, não é? Ela discerne o pensamento, ela discerne, ela toca nas juntas e medulas, ela discerne o espírito, discerne a alma, ela discerne os pensamentos. Olha como ela é viva, olha como ela é eficaz. Então ela traz mudança. Aí eu era para ser punido. Aí a palavra de Deus alcançou o objetivo. Quando ela alcançou o objetivo na minha vida, houve a mudança. Deus é amor. Eu recebo a restauração, eu recebo o perdão. E aquilo que eu era para ser condenado, agora eu sou absolvido, porque eu assumi a reta justiça de Deus, que é a sua palavra. Quanta gente condena alguém que se converte. Olha lá, ele era malandro, ele não era gente boa, esse cara não prestava. Mas ele ouviu uma boa ministração da palavra. Aí ele ouviu, o coração dele abriu, ele encontrou fé, e agora ele começa a clamar na sua angústia, e agora ele começa a meditar na palavra de Deus, ele começa a meditar de dia e de noite, como diz o Salmo 1, na sua lei medita de dia e de noite. Ele começa a meditar, a palavra começa a fazer a mudança na vida dele. O que a Bíblia fala? Agora ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e dará os seus frutos nas estações próprias. Aí muitos olham e não entendem, mas essa pessoa era tão terrível. Mas a vida que tem a palavra de Deus trouxe a mudança, trouxe a transformação. Por isso que eu me alegro no Senhor, irmãos, porque eu tenho visto a palavra de Deus mudar pessoas.
mudar vidas, mudar homens, mulheres, jovens, crianças. A prática da palavra traz mudança em nós. Queridos e amados irmãos, Jesus, certa feita, estava em um determinado lugar e ele foi procurado por um homem. Esse homem era um centurião romano. Um centurião romano, ele comandava um grupo de soldados e ele era uma autoridade. Mas ele tinha um funcionário dele que estava moribundo, doente, à beira da morte. E esse funcionário estava condenado pela doença. Mas é tão lindo, queridos, quando verdadeiramente nós cremos, porque este centurião, ele se aproxima de Jesus. Em Mateus capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus, ele estava descendo do monte. Quando Jesus acabou de pregar o sermão da montanha, ele tinha professado a palavra de Deus, ele tinha ensinado, proclamado a palavra de Deus. E quando Jesus estava descendo do monte, versículo 5, irmãos. Quem encontrou Jesus quando estava descendo do monte era um leproso. E Jesus curou aquele leproso. Mas no versículo 5, a Bíblia fala do criado. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Amém? Jesus disse: eu vou lá e vou curar ele. Eu irei e eu vou libertar ele dessa doença. Mas veja bem, irmãos, a diferença do acreditar na palavra. Versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a ele vai, digo a ele vem, outros vêm, eles vêm. Fazem isto e ele o faz. Mas olha como o coração de Jesus se agrada da fé desse homem. Versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse: os que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. Por que Jesus admirou da fé daquele homem? Porque ele disse: o Senhor não precisa dirigir a minha casa. É só o Senhor declarar uma palavra. É só o Senhor declarar uma ordem. A tua palavra tem autoridade. A tua palavra tem poder, Senhor. Eu quero que nessa noite você aprenda uma lição com isso daqui. Quando nas tuas orações você vai orar a Deus e você vai pedir as bênçãos que você é acostumado a pedir. Mas importante, querido, é quando você diz: Senhor, a tua palavra diz que se creres verás a glória de Deus. Senhor, a tua palavra diz que se eu pedir eu vou receber. Senhor, a tua palavra diz que se eu bater,
na porta vai abrir. A tua palavra diz que o Senhor me deu autoridade sobre os demônios. A tua palavra diz. A tua palavra diz. Cita a palavra. Você lembra de Moisés? Quando o povo de Israel, com o coração cheio de incredulidade, eles iam passando pelo deserto, e quando eles cruzavam o deserto, eles começaram a murmurar, e Moisés subiu no monte, e lá no monte ele estava orando, jejuando, consagrando a Deus, e naquele monte, Deus traz a lei para Moisés, e a lei é a palavra, amém, queridos? E o dedo de Deus escreve na pedra os mandamentos de Deus, e os mandamentos de Deus vão sendo escritos, e Moisés está no monte orando, e ele recebe as tábuas da lei, ele recebe a palavra. Quando ele desce do monte, o povo de Israel estava desviado. Eles fizeram um bezerro de ouro. Ele estava adorando um bezerro. Ah, irmãos, Moisés naquele dia viu a rebelião daquele povo. E Deus então diz: olha, eu vou matar esse povo no meio do deserto. Eu vou destruir Moisés. E eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Moisés olha para o povo, vê a miséria espiritual daquele povo, vê a incredulidade do povo, irmãos. Incredulidade, porque o Senhor já tinha libertado eles do Egito. Quanta gente já foi liberta do mundo, do pecado, da mentira, e ele está com o coração cheio de incredulidade. Deus chamou ele das coisas erradas e conduziu ele para o caminho certo, mas ele endurece o coração, e ele começa a viver a dura serviço. Moisés olha e vê a incredulidade daquele povo, e Deus fala: agora eu vou acabar. Moisés, ele prostra com o rosto em terra, e ele começa a orar: Senhor, tem misericórdia desse povo, perdoa o pecado deles. Não, Moisés, esse povo, a serviço deles é dura. Senhor, perdoa o pecado desse povo. Lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão. Olha Moisés orando a palavra. Lembra da promessa que o Senhor fez a Isaac. Lembra da promessa que o Senhor fez a Jacó. Perdoa o pecado deles. Perdoa, meu Deus, se não risco o meu nome do teu livro. O que Moisés estava falando, irmãos? Senhor, lembra das promessas, lembra das misericórdias do Senhor. Quando você for orar, quando você entrar numa batalha, querido, não entra simplesmente com as suas emoções, entra também com a palavra que está dentro da tua vida. Use a palavra de Deus, como Jesus usou para vencer Satanás, como Moisés orou e clamou a Deus e usou a palavra. Então use. É importante a prática da palavra. Ela é a espada de dois gumes. Ela é apta, ela é viva, ela é eficaz. Ela é a espada do Espírito. Por isso, querido, não esqueça do que o Senhor diz. O centurião acreditou.
Ele falou: Senhor, uma palavra que o Senhor liberar, pronto, meu criado está curado. Apenas uma palavra. Você sabe por que muita gente vai para o inferno? Você sabe por que muitos vão queimar no fogo do inferno? Porque não acredita na palavra. Jesus disse, Marcos 16:15, ide por todo o mundo inteiro, ide por todo o mundo, pregai. Jesus disse, pregai. Pregai o evangelho a quem? Só um grupo? A toda criatura. Quem crer, quem aceitar. Irmãos, sabe por que essa igreja não batiza criança? Porque ela precisa ouvir a palavra, ela precisa crer com o coração, ela precisa ter entendimento. Jesus disse, quem crer, você tem que crer com a alma, com o espírito, com o coração, corpo, alma e espírito. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Mas o que vai acontecer com aqueles que não creem? Já está condenado. É um processo muito rápido. A Bíblia fala em Apocalipse 21:8, que serão lançados no lago de fogo e enxofre os incrédulos. Os incrédulos vai queimar onde, irmãos? No fogo do inferno. O lugar da morada do incrédulo é no lago de fogo. Olha lá, os incrédulos, depravados, assassinos, aqueles que gostam da imoralidade, aqueles que vivem sob a feitiçaria. Sabe o que é feitiçaria? Não é só fazer macumba. Feitiçaria é ser rebelde. Sabe o que é ser rebelde? É não dar ouvido. Quantos pais e quantas mães chegam em mim e falam assim, pastor, meu filho não me escuta, meu filho está rebelde, pastor. Rebeldia. E a feitiçaria na Bíblia é comparado com uma rebelião. É o pecado da feitiçaria. Pessoas que ignoram a palavra de Deus e constituem seus ídolos. Como Israel constituiu o bezerro de ouro. Israel não fez um bezerro de ouro? E os que adoraram, Deus não mandou destruir? Então quem não dá crédito à palavra de Deus, também, irmãos. Pessoas que vivem à margem da mentira. Qual é a recompensa deles? Lago de fogo. São incrédulos. Não amam a palavra de Deus. Não amam a verdade. Mas está pactuado com a mentira. Vive as mentiras. E os mentirosos vai para onde? Para o inferno. Em nome de Jesus, querido, Deus está te dando a oportunidade de conhecer a palavra. Deus quer te livrar do fogo. Deus quer te livrar da segunda morte. Meus queridos, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. O que fala o texto de Mateus 7, 24. Põe a Mateus 7, 24 aqui. Quem quer permanecer
na presença de Deus, quem quer permanecer na vontade do Senhor e desfrutar de um céu preparado. Então Mateus 7:24, a palavra de Deus diz: todo aqueles, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Rocha é alicerce. Quem já foi na praia? Você já nadou na praia do lado das rochas? Você já percebeu quantas tempestades passou no mar? Toda vez que eu vou à praia, que eu sento de frente ao mar, eu oro, eu agradeço a Deus e eu olho para as rochas. E uma coisa que eu sempre lembro: quantas tempestades essas rochas já passou. Quantas ondas de 2, 3, 4, 5 metros já bateu nessas rochas e elas estão intactas. Elas permanecem, seu alicerce não se move. Jesus, irmãos, oh glória a Jesus, Ele está no monte pregando isso. Ele está vendo o mar. Ele está vendo a rocha que está debaixo deles. Então Jesus usa esse linguajar. E ele fala: aquele que edificou a casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Ela não caiu. Por quê? Porque ela está edificada na rocha verdadeira. Ela está edificada na palavra. O cristão tem que estar edificado na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, na prática do Senhor. Jesus disse, versículo 26, todo aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele é um homem insensato. Ele é um louco, um doido, que não edificou na rocha, ele edificou na areia, sem alicerce, sem fundamento. Aí caiu a tempestade, veio o dia do julgamento. Irmãos, sopra o julgamento contra aquela pessoa. Aí ela desaba, sendo grande a sua ruína, sua queda. Por isso eu vos chamo nessa noite, estreitai o vosso relacionamento com Deus, estreitai o vosso relacionamento com a palavra de Deus. Viva, ore a palavra, levante a cabeça, olhe todos aqui para mim. Eu vos pergunto, a palavra de Deus está se cumprindo ou não está? O que a Bíblia fala dos últimos dias? O que a Bíblia fala dos últimos acontecimentos? Paulo disse que nos tempos finais os dias seriam trabalhosos, os homens seriam amantes de si mesmos, cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Leia Timóteo 3. Os homens seriam implacáveis, os homens seriam caluniadores, os homens seriam maus. Como está, irmãos, os dias de hoje?
E a Bíblia diz: e muitos se apostatarão da fé, e muitos seguirão espíritos enganadores. E a palavra de Deus diz: e muitos, como lobo, se vestirão de cordeiros. Por isso examine a palavra. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Irmãos, examine as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Examine a palavra. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio, eu curei pessoas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós fizemos maravilha no teu nome. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Para onde? Para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Você sabia que esse tipo de sermão que eu estou pregando é cansativo para quem ouve, mas é uma alegria para quem prega. Porque eu estou avisando cada um de vocês. Eu estou abrindo os vossos olhos, os vossos ouvidos, para que vocês não se percam, para que vocês não sejam enganados. Deus não se compra com dinheiro. Nós não somos salvos por sacrifício. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Cristo, mediante a fé na palavra, e de pregai, quem crer será salvo. Você percebe que Deus não é Deus de troca? Deus já se doou. Deus nos amou, Deus enviou o seu Filho, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecer. Aquele que crê na sua palavra, aquele que pratica a palavra, ele é homem prudente, ele é homem sensato, ele está alicerçado, ele está firme. Quando os ventos baterem, quando as tempestades caírem, quando o mundo for julgado, os homens gritarão e dirão: caia sobre nós os montes. Vai chegar um tempo quando a tribulação de Deus passar na terra, os homens lá em Apocalipse, a Bíblia diz, eles gritarão e eles dirão: cai os montes sobre nós. Sabe por quê? Porque não deram ouvido à palavra do Senhor, ignoraram a pregação, não deram ouvido, ignorou os ensinos, os aprendizados, valorizaram mais os prazeres, valorizaram o mundo, valorizaram a prostituição, valorizaram a bagunça. Mas bendito aqueles que parou, ouviu, abriu o coração e creu, se rendeu, enxergou os seus pecados, confessou, se entregou, dentro do arrependimento, ele foi redimido. A voz do sumo pastor dirá: vinde, benditos de meu Pai. Venha, bendito de meu Pai. Eu tenho para você um reino
que está preparado desde a fundação do mundo. Ô irmãos, é sério, o negócio é sério. Cuidado. Examine as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Jesus disse: são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam sobre Jesus. Eu quero encerrar. Paulo diz na carta aos Romanos, em Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo está dizendo? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. É tão fácil a prática da palavra? Não, não é fácil. Temos que crucificar nossas paixões, crucificar as nossas próprias vontades, crucificar às vezes nosso próprio eu, mas vale a pena, porque Deus tem um lugar preparado. Vale a pena, meu querido, vale a pena sim seguir Jesus, vale a pena ofertar a vida, vale a pena seguir os ensinos. É a casa, a vida humana alicerçada na vontade de Deus. Em nome de Jesus, essa porção da palavra para nós hoje basta. Essa palavra vai ser gravada, está sendo gravada. Que você possa no decorrer da semana parar e meditar. Em nome de Jesus, valorize as coisas do alto. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa vida aqui, daqui a pouco não existe mais nada. Mas e a eternidade? A eternidade é para sempre. Aqui, se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, que importa isso? As pessoas estão brigando, passando um por cima do outro, mas daqui a pouco está tudo morto. E a eternidade? Eu quero encerrar essa palavra. E a eternidade, irmão? E que adiantou? Vocês estão refletindo? A eternidade? Pense. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? A palavra de Deus é viva. Nessa noite a palavra de Deus nos dá uma oportunidade de nos arrependermos, de tomar uma decisão, amém? Tomar uma decisão. Você que não ora mais, quanto tempo você não faz uma oração? Lá naquele quarto seu,
Você lembra qual foi a última vez que você ajoelhou no teu quarto? Você lembra qual foi a última vez, jovem? Jovem, jovem, jovem. Você lembra qual foi a última vez que você leu a Bíblia apaixonadamente por ela? Como você é apaixonado pelo teu... Você lembra quando você agarrou as promessas de Deus? Como você segura o seu tablet? É para refletir, irmãos. Você lembra? Nós queremos tudo de Deus. Nós queremos tudo de Deus. E o que eu dou para Deus? Qual é a minha atenção? Qual é o meu culto? Qual é a minha oferta? Qual é a minha dedicação? Como nós estamos calados nessa noite. Reflete, meu querido. Deus ama você. Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus chama os seus filhos para perto. Ouça, Jesus disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Deus quer a tua alma. Abra suas mãos, feche os seus olhos. Você que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, você que quer entregar o seu ser para Deus nessa noite, oh glórias, Oremanai decante alamahai xarabacanta, aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está queimando no coração de pessoas aqui nessa noite. Deus quer reavivar teu ministério. Deus quer reavivar a tua vida. Deus quer te levantar. Deus quer fazer algo novo. Mas Deus está te chamando para você desprender. Se desprenda do que é errado. Agarre as verdades de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, querido. Abre as suas mãos. Abre o seu coração. O Espírito Santo nessa noite está dizendo: e Ele enviou a sua palavra e os sarou. Deus quer te sarar do pecado. Deus quer te curar da lepra. Deus quer te curar das enfermidades espiritual. Deus quer te dar vestes limpas, novas, vestes de salvação. Deus não te quer como pródigo, Deus te quer como filho. Deus não te quer como perdido, Deus te quer perto, nos braços do Pai, no colo de Deus. Oh, glória a Deus. Deus está chamando a igreja. Deus está chamando a igreja para escrever uma história limpa, nova. Abre as suas mãos e entrega a sua vida a Deus nessa noite. Vamos orar. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui congregados. Nós cantamos louvores ao Teu nome, Senhor. Nós rendemos a Ti graça. Nós rendemos a Ti glória, honra. Verdadeiramente o Senhor é digno. E agora, Pai, em nome de Jesus, o nosso coração, Deus, está sedento pelo Senhor. A Tua palavra é verdadeira. Sara,
Sara a alma doente, a alma perdida, que o Senhor toca agora, meu Deus, e haja libertação, transformação, haja cura, haja uma mudança de vida. Oh Deus da glória, em nome de Jesus, pela fé, meu Pai, que a Tua palavra sara nessa noite. Essa pessoa que está meditando, está dizendo: Senhor, me ajuda a sair dos maus caminhos. Espírito Santo, nós nos rendemos, nós nos entregamos a Ti nessa noite. Toma conta da Tua igreja, Pai. Sara este homem, sara esta mulher, sara este jovem e transforma em um nome do Senhor Jesus. Repreende os demônios, repreende os espíritos mentirosos, repreende os espíritos enganadores, perturbadores. Repreende, meu Pai, liberta os Teus filhos de todo mal, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga amém, querido. Em nome de Jesus, que você seja um canal de bênção, você e a tua casa. Glória a Deus. Queridos irmãos, ouça a palavra. Você vai voltar para a tua casa. Você vai voltar, você vai trabalhar. Não caminhe sozinho. Deixa a palavra de Deus habitar em você. Deus vela pela sua palavra. E a palavra habitando em você, você estará sob os cuidados de Deus. Amém. Que o Senhor continue abençoando. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você seja um canal abençoado.